que a gente vai refletir hoje aqui é sobre o tempo comum. Às vezes as pessoas ouvem essa expressão tempo comum e desconsideram a importância dele no tempo litúrgico, no ano litúrgico, e é isso que a gente vai adentrar nesse pequeno espaço aqui na nossa reflexão. Eu sou Larissa, sou teóloga e assessora pastoral da Diocese de Joinville. Primeiramente, um pouco de história. O ano litúrgico como nós temos hoje, a estrutura dele, nos ciclos de Natal, de Páscoa, tempo comum, ela não é da origem primitiva do cristianismo, obviamente. Ela foi sendo inserida ao longo do tempo. Inicialmente havia apenas um único tempo e a grande celebração era o domingo, aonde os cristãos se reuniam para celebrar a palavra e a Eucaristia. E nesse contexto, durante o ano inteiro, se celebrava o mistério da vida de Jesus de um modo integral. Encarnação, morte, ressurreição, toda essa dimensão da vida de Jesus era assimilada ao longo das liturgias, ao longo do tempo. Para dar destaque ao nascimento de Jesus, o mistério do Natal, o ciclo do Natal dividido entre tempo do Advento e tempo do Natal. Depois temos também um grande ciclo, a grande festa, né, da Páscoa, o mistério pascal meditado, celebrado no ciclo da Páscoa, com o tempo da Quaresma e o tempo da Páscoa. Então, esses dois momentos celebrativos em que a Igreja para viver de um modo específico, primeiramente o nascimento de Jesus e o mistério da sua Páscoa, o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Diante disso tudo, hoje em dia, quando é que acontece o tempo comum? O tempo comum, ele decorre entre 33 a 34 semanas durante o ano. Logo após o ciclo do Natal, começa-se então o tempo comum. Ele é interrompido pelo ciclo da Páscoa, que começa então com a Quaresma, o tempo da Quaresma. Encerrado esse grande ciclo da Páscoa, com o tempo pascal, com Pentecostes, nós retornamos ao tempo comum. Então a gente começa ali, né, logo após o Natal, dá-se início ao tempo comum, interrompe-se com o ciclo da Páscoa e retornamos até concluir com a grande celebração, a solenidade de Cristo Rei e Senhor do Universo. Então esse seria o último domingo do tempo comum que coroa, né, que coroa todo o mistério, ele como Senhor e Rei da história. E aí depois nós iniciamos um novo ano litúrgico com o Advento, com o tempo do Advento. Os finais de semana do tempo comum tem uma contagem, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, mesmo com essa interrupção, continua contando de onde parou. Continua contando de onde parou, né? É uma interrupção e que depois é dado continuidade, não volta à primeira semana do tempo comum. A gente continua, dá continuidade de onde se parou ali nesse período do tempo pascal. Uma coisa interessante, tá? Uma coisa muito interessante para a gente perceber a beleza e a riqueza da nossa liturgia, do que a Igreja nos oferece. Nós vivemos o ano litúrgico, ele a cada 3 anos ele se renova. Então, em 3 anos nós conseguimos ler toda a Sagrada Escritura. Então, os principais textos bíblicos, eles são revisitados a cada 3 anos. Por isso que o ano litúrgico é dividido em ano A, destacado ao Evangelho de Mateus, o ano B, destacado ao Evangelho de Marcos, e o ano C, aonde se destaca o evangelista Lucas. Aí você pode perguntar, e cadê João? São 4 evangelhos e são só 3 anos? João
é dado destaque, o Evangelho de João, às grandes celebrações, né? Celebrações do grande mistério da nossa fé, os momentos de maior destaque, o Evangelho de João é utilizado na liturgia. Dá para dizer que o tempo comum é o tempo do cotidiano de Jesus? Exatamente. O tempo comum celebra o mistério de Cristo, o mistério da sua vida, o mistério da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição. É claro que no tempo comum a gente vai visitar toda a vida de Jesus, mas é um tempo de discipulado. É um tempo onde a gente caminha com Jesus, faz discipulado com o Mestre. Nós aprendemos com Ele. Ele se coloca conosco, nos ensinando com a sua vida, com os ensinamentos do Evangelho, o início da sua vida pública. Então nós vamos sendo ali moldados, forjados nesse caminho de discipulado. Agora explicando em 30 segundos o que é discipulado. O discipulado é nós entendermos que ele se faz o nosso companheiro. Como os discípulos de Emaús, que vai narrar aquele forasteiro que caminha com os 2 discípulos, nós nos tornamos discípulos caminhando com ele na vida. Por isso nós participamos da liturgia, a celebração litúrgica faz arder o coração. E quando ele reparte o pão, no partir do pão, na Eucaristia, nós encontramos esse grande sentido de um Deus que se faz presente na nossa vida. E a cor verde? Por que o tempo comum é verde? É porque não está maduro, hein? Bom, poderíamos até pensar o verde é sinal, né, de uma fruta que não está madura. É sinal de que a gente ainda está aprendendo. É sinal também de discipulado, mas é a cor da esperança. É a cor que nos coloca nessa dinâmica de acompanharmos o Mestre, de nos colocarmos sob o seu aprendizado, de sabermos que nós estamos ali, aprendendo dele, colhendo dele, né, os frutos que nós vamos colher de uma vida entregue, os frutos da Páscoa, do mistério pascal, são vividos, são fecundados. O tempo fecundo é o tempo comum, é esse tempo onde Deus vai nos ensinando, Ele vai nos forjando para que a gente possa dar frutos no mundo. Qual é a mensagem de nós aprendermos tudo isso sobre o tempo comum? Primeiramente, a promessa de Jesus: eu estarei convosco todos os dias. É no cotidiano da nossa vida, é no mistério da nossa vida que nós descobrimos o mistério da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É a vida dele dando sentido à nossa vida. Por isso ele se encarna, ele assume o mistério da vida humana, para elevá-la, para dar um sentido. E quando nós começamos a caminhar com Ele, entendemos isso. Estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Você ficou com dúvida em relação ao que nós falamos hoje aqui, sobre o tempo comum, ano litúrgico, alguma coisa relacionada a isso? Nos envie. Se você quer que a gente traga outros temas, entre em contato conosco, nos responda aqui embaixo através dos comentários e nós iremos produzir mais vídeos para você, para que realmente possa ajudá-lo a crescer na fé da igreja. Curta esse vídeo, compartilhe e acompanhe-nos também pelo Facebook, Instagram, divulgue também para que a gente possa aí continuar exercendo esse serviço através dos meios de comunicação. Siga a Diocese Joinville nas redes sociais, Facebook, Instagram e agora aqui também no YouTube.